devastada. Agora Enquanto sabe uma de última tudo. palavra ecoa no fim de tudo. Ah, vou chorar de novo, não. 10º aniversário, Bonnie. Bom, meus boas, beleza? Eu continuo aqui pra mais um react. E bom, hoje vamos trazer o vídeo da análise do capítulo 1102 de One Piece do canal Mangake, o adeus de Kuma explicado, revelado porque Kuma salvou Luffy em Sabaody. E como vocês podem perceber aí, a cadeira tá mais alta, sim, eu tô parecendo mais alto porque minha cadeira, que é igual essa aqui é do meu irmão, tá indo pra casa do caralho, tá estragada, tá toda torta, o pistão desceu pra baixo, não sei se tem como arrumar, eu tenho que comprar uma nova, enfim. Mas é bom que a cadeira do meu irmão tá totalmente conservada, compramos na mesma época e a minha tá pra casa do caralho e a dele tá de boa. Então tô usando a dele aqui enquanto ele dorme e depois eu devolvo pra ele. Enfim, esse capítulo eu tenho a dizer a vocês uma coisa, eu chorei 2 vezes. Eu li a primeira vez, chorei com as páginas finais, as 2 últimas páginas, e reli agora e chorei de novo, mano. Tipo, Kuma e Bonnie, eles merecem muito ter a liberdade. O Luffy transformando em Nick, os dois vendo. Eu quero que os dois vejam, mano. Eu quero muito que o Luffy salve o coração deles de todo esse sofrimento que o Kuma sofre por décadas. E a Bonnie sofre por muito tempo também. Mano, o Kuma merece o final feliz, a Bonnie merece, mano. Mano, ver a Bonnie chorando lá no último quadro, com o Kuma deixando nas memórias dele. Feliz aniversário de 10 anos, Bonnie. Mano, aquilo me pegou muito. Vocês podem até ver que eu tô meio com o olho lacrimejado. Um é porque meu olho tá irritado, o olho direito, e outro porque eu chorei 2 vezes lendo esse capítulo e relendo. Então é isso, espero que vocês gostem do react, então bora pro react. Envolvem Kuma e Luffy sempre foram envoltos em mistério. Inicialmente parecia ser apenas por conta da conexão com Monkey D. Dragon, mas finalmente, hoje, temos a resposta definitiva do que Kuma viu. Da Vila Fuchsia até Enies Lobby, de Thriller Bark a Sabaody. Os eventos finalmente são explicados e o final da história da Mão da Libertação finalmente é contada. Quer saber tudo sobre esses grandes mistérios de Kuma e Luffy? Mano, ver esses sacos de novo, uma recapitulação do ponto de vista do Kuma, entendendo tudo hoje em dia, Nika e tal. Mano, pegou demais, deu um outro significado, outro peso aquela cena da separação do Chapéu de Palha. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Ai, Como eu vou dar um gênio. estão? Eu acho que vocês hoje estão emocionados. Eu chorei. Sim, o melhor capítulo da história de One Piece, definitivamente. Mas que presente de Natal que Eiichiro Oda deixou pra nós aí. O desfecho, o final da história de Kuma. Eu li chorando, eu li escrevendo o roteiro e eu vou chorar provavelmente aqui fazendo esse vídeo porque é brutal o final desse capítulo. E tem muita coisa pra gente comentar aqui. Como que o Kuma decidiu ajudar o Luffy, o que ele viu realmente. Porque ele não sabia da existência da fruta de Nika, era tudo uma lenda. Mas como ele descobriu que o Luffy era o libertador que o mundo esperava? Assiste até o final que tem muita resposta legal nesse vídeo. Só foi mais uma aposta dele, né? Assiste aí. Se você se Aposta emocionar com esse vídeo, eu peço pra você escrever. Se você já deixa é da o like aí, se pior inscreve, geração, faz o quê? deixa o like. Dispara porrada aí no botão do like pra dar uma força pra esse vídeo. Agora com vocês, tudo sobre One Piece 1102. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com a jornada de Bonnie. Os piratas da Bonnie estavam viajando para ilhas, sempre em busca de Kuma. E em uma delas o Kuma estava lá, mas quando a Bonnie chegou, o Kuma rapidamente desapareceu. E aqui começa a lenda de Bonnie, a pirata que aumentou sua recompensa ao ponto de se tornar uma das supernovatas com mais de 100 milhões. Os piratas Bonnie sempre deixavam toneladas de crianças e idosos feridos após os seus ataques. Só que na verdade as crianças e velhos eram fuzileiros navais, transformados pelos poderes de controle de idade da Bonnie. Só que nos relatórios da marinha sempre era reportado como sendo sim pessoas comuns, velhos e crianças feridos. Então todos acreditavam que Bonnie e seus piratas eram realmente malvados e infames. Kuma sabia que Bonnie estava procurando por ele ativamente, mas decidiu que não poderia encontrá-la. E aqui começamos a nossa jornada de tristeza. O Kuma ele evitou encontrar a Bonnie a todo custo. Ela estava livre e ele ainda tinha sua mente aqui, mas se mostrar a sua filha era impossível. Saturno tinha olhos em todos os lugares e Bonnie ganharia um alvo nas costas e o potencial de se tornar uma escrava caso Kuma tentasse ver a sua filha frente a frente. Não valia o risco. Ele era o pai dela. Ele estava fazendo o possível para protegê-la até o fim. Mesmo que isto significasse se sacrificar. Porque é assim
que os pais fazem para os seus filhos. Temos então a repercussão. Deve pegar muito do Evandrão, Luffy né, mano? Ele é recebendo pai de sua uma primeira menina. recompensa, aquela de 30 milhões após derrotar Arlong e seus piratas. E temos cenas legais que mostram Dragon primeiro partindo em direção a Logital depois do Sabo ler no jornal sobre o Luffy. Ele sabia que aquilo era um território do Smoker, só que para ele não importava. E isso aqui para mim comprova que o Dragon foi para Logital dar sim uma espiada no seu filho com toda certeza. Já sabemos que ele sempre observou o Luffy desde o reino de Goa. E ele sabia que Logital era uma passagem obrigatória. Tudo porque as ilhas Polistar, onde fica Logital, é a última ilha do East Blue antes da entrada da montanha reversa. Então Dragon não estava em Logital por mero acaso. E cada vez mais eu acredito que aquele raio que salvou o Luffy É o poder dele, do com Bug certeza. Esse eu tenho foi certeza. coisa do seu pai. Agora essa frase aqui do Kuma também, galera, com as recompensas de Bonnie e Luffy nas suas mãos, é daquelas frases para guardar aí na sua memória. Ainda mais se você curte a ideia e quer a Bonnie no bando do Luffy. O Kuma, com um sorriso no rosto, faz uma pergunta retórica. Que tipo de destino é esse, Dragon? Pensar que a Bonnie, assim como o Luffy, se tornaram piratas. Pois é, que destino é esse que coloca o filho dos dois se tornando piratas e se encontrando, né? Bom, vemos que a Bonnie agora dá ordem aos recém-formados piratas da Bonnie. Roubem tudo, desde que seja dos malvados, e não salve ninguém. Claro, se você não puder fazer. Ela seguiu um caminho Robin Hood da pirataria aqui. E ela assume de vez a sua forma adulta e parte em busca de riquezas, fama e poder. E claro, do seu pai. Durante o incidente de Enies Lobby, o Kuma acabou visitando o Vegapunk na ilha de Egghead. E é quando o Vegapunk mostra o recém-formado exército de pacifistas. E eles acabam falando sobre o incidente que ocorreu lá em Enies Lobby. E o Kuma revela a Vegapunk que o governo mundial filho de Dragon, dado as suas observações lá no reino de Goa. Kuma sabia que era inútil esconder essa informação do Dr. Vegapunk, já que ele prometeu que daria todas as suas memórias. Ele acaba fazendo uma citação e tanto aqui. É curioso como um garoto com poderes de borracha está indo atualmente contra o governo mundial, assim como o lendário Nika. E o Vegapunk concorda e sorri com isso. Cada vez mais parece que a Bonnie vai se juntar aos Chapéus de Palha. As vidas dela e de Kuma estão ligadas a Luffy e Nika. E lembrem que ela viu as memórias do Kuma. Ela sabe que o Kuma reconheceu Nika tanto nos poderes de borracha quanto em Luffy o Libertador. E por isso salvou ele diversas vezes. Eu realmente acho que ela está vindo como um membro do bando e não apenas como uma aliada. Porque ela estaria essencialmente agora idolatrando Luffy, assim como Yamato idolatrou Oden. Pouco depois temos o Kuma lá em Thriller Bark, naquela icônica cena dele tirando toda a sua dor e passando para o Zoro. Vemos tudo do ponto de vista do Kuma. A tripulação dos Chapéus de Palha lutando contra Gekumura. E após esse incidente, o Kuma recebeu então uma ligação via Dendemushi com ordens de se preparar para a guerra contra o lendário Barba Branca. E então pulamos direto para Shabold. Vemos a cena de introdução da Bonnie como uma supernovata. E também descobrimos que o Kuma já estava ali se escondendo do lado de fora, observando sua filha através de uma janela e sorrindo ao ver que ela havia se tornado uma pirata muito forte. Kuma escutou então falar sobre o incidente do Tenryubito. E ele então se teleporta usando sua fruta para o telhado do leilão humano imediatamente. E observa para dentro, ficando chocado com o que descobre. Luffy havia dado um enorme soco em um nobre mundial para proteger um homem peixe. Um ato rebelde que ninguém foi capaz de fazer durante séculos. E solidifica ainda mais o interesse de Kuma e Monkey D. Luffy. Vemos o incidente final de Shabold após isso, e é quando o Kuma entra em ação. O momento em que ele acaba separando todo o bando na frente de um Luffy choroso por não conseguir salvar seus Nakamas. Mas o Kuma sabia que não era verdade. E eles, naquele momento, apenas não estavam prontos para o novo mundo. Kuma, por fim, depois de presenciar os atos de Luffy, decide acreditar que ele é o homem que um dia poderá salvar o mundo inteiro. Anos depois, é muito satisfatório que finalmente temos aqui a prova de como o Kuma é uma das pessoas mais notáveis de todo One Piece. Naquela época em Shabold,
Quando eu vi ele salvando o Luffy, eu sempre me perguntei, creio que vocês também, por que o Kuma faria isso? É pela conexão com o Dragon? Não, o Dragon foi apenas o caminho, o vento que soprou seu destino até aquele que salva o mundo. O Kuma foi a primeira pessoa a reconhecer Nika nos tempos atuais. E então lá na ilha de Egghead descobrimos que Jay Garcia Saturno ordenou que o Vegapunk colocasse um botão adicional de autodestruição em Bartolomeu Kuma. Vegapunk tentou mais uma vez negociar outros métodos que permitiriam a Kuma manter a sua consciência, mas Saturno é enfático. Ele insiste que a mente de Kuma deve ser completamente apagada. Ele também era um cientista, então era inútil Vegapunk ocultar qualquer coisa dele. É curioso que esse flashback vem não somente para tornar o Kuma o melhor personagem do mundo de One Piece, mas vem também para aflorar em nós o quanto os deuses desse mundo são desprezíveis. Saturno, ele é um personagem com todas as formas de humanidade removidas. É uma casca de um homem, um vazio. Parece que ele não tem moralidade própria e tudo o que ele está fazendo simplesmente é uma busca de realizar o método mais eficiente para atingir os objetivos de Imu-sama. Seja o que for, embora ele tenha dito que era lamentável matar o Dr. Vegapunk aqui no presente, nós nem sabemos o porquê ele disse isso. Muito possivelmente não, muito porque é uma mente muito engenhosa, né? O intelecto e a engenhosidade desse cientista e não porque ele tá se com dó. importa com uma vida. E agora ele estreita mais ainda, criando dificuldades para um Kuma que tanto amamos ser salvo ao inserir uma autodestruição. Só que isso obviamente vai ser o desfecho do grande incidente de Egghead, porque essa autodestruição vai ser acionada e Kuma provavelmente vai tentar destruir Saturno com ele quando isso ocorrer. E então no último dia de sua vida normal, com sua consciência e pouco antes da guerra de Marineford, Kuma e Vegapunk dão adeus um ao outro. Vegapunk programou Kuma para lutar contra os piratas do Barba Branca lá na guerra e por isso que ele não reconhece mais Ivankov. Mas Kuma fez um último pedido ao Dr. Vegapunk, programá-lo para proteger o Thousand Sunny. Uma coisa que a gente adoraria tinha muita certeza no passado. O crescimento dos chapéus de palha durante o time skip, mas desde que ele não pode mais fazer isso, que pelo menos ele possa proteger a sua casa nesse período. O Vegapunk questiona a Kuma porque ele tem tanta fé no Luffy e o Kuma diz que sabe que Nika é apenas uma lenda, mas ele prometeu a Bonnie que um dia o guerreiro da libertação viria para libertá-la. E as ações do Luffy o emocionaram ao ponto dele acreditar que Luffy é o homem que pode acabar mudando os mares um dia. E olha só galera, temos que saber aqui porque o Saturno autorizou esses 2 anos do Kuma parado. Porque o Kuma recebia ordens direto como um Chichibukai via Dendemushi. Então ele ficar 2 anos soa um pouquinho estranho. A não ser que com os pacifistas finalizados, o Saturno não se importou tanto assim com o Kuma. Mas de qualquer forma, Kuma não salvou o Luffy só porque ele é filho do Dragon e nem Nika. Ele foi salvo porque ele agiu como Nika, libertando as pessoas da opressão fora do seu ideal de liberdade. Pedro, Kuma, Hancock, Barba Branca, Mihawk e tantos outros ficaram impressionados com esses ideais e determinação de Luffy. É por isso que o Shanks disse a Edward Newgate que apostou o seu braço no futuro. Ele começou a perseguir o One Piece logo depois de Wano, quando saiu o pôster de recompensa do Essa é a 13ª opening de One Piece, eu reconheço. Luffy. Porque tudo isso está relacionado ao despertar da Akuma no Mi de Nika. Já que Roger disse que eles chegaram muito cedo, o One Piece deve conter a chave para libertar as pessoas do governo mundial. E é por isso que Imu-sama temia a dispersão dos poneglyphs. E Nika é aquele que pode usar o tesouro em sua totalidade. Muito do que aprendemos sobre as frutas do diabo influenciam bastante esse aspecto. Elas são criadas a partir do desejo, dos sonhos das pessoas. E atraem pessoas, olha só que legal, com aspectos semelhantes a eles. Isso explica muitas coisas estranhas na série, como pessoas obtendo frutas mais ou menos de acordo com a sua personalidade e os seus desejos. Como vimos os desejos atraem as frutas que é um correspondentes. Ou com a Bonnie, ela queria ter 10 anos rápido e o Kuma queria que ela não chegasse nessa idade e ela ganhou a fruta da idade. Então Kuma não salvou o Luffy simplesmente porque ele era filho do Dragon. Ele nem sabia que o Luffy tinha uma fruta com o nome de Nika, mas
Luffy inspirou Kuma e Kuma viu a lenda viva de Nika no garoto do chapéu de palha. O que pra mim é a motivação mais satisfatória de todas para suas escolhas. Kuma então deu sua memória a Vegapunk, como havia prometido. A memória de Kuma é como uma cópia original. Então o Kuma ele não esquece nada ao retirá-la com os seus poderes. Além disso, a memória, olha só, hein, desaparece quando alguém tocar nela. Então o Vegapunk desenvolveu um sistema para observar e estudar sem tocar nas memórias. E enquanto o Kuma tem as suas memórias completamente apagadas, vemos toda a vida de Kuma passando diante dos seus olhos. Sim, eu chorei muito, todos os rostos velho. das pessoas que ele já amou. Seu pai, sua mãe, Ivankov, Dragon, Jimmy, Bonnie. E então, em uma das cenas mais emocionantes que eu já tive o prazer de ler e chorar perante ela, temos Vegapunk em lágrimas puxando Nossa, a Vegapunk alavanca chorando. de uma máquina que vai apagar a consciência de Kuma por completo. A E houve Bonnie raios chorando. de luz brilhando na ilha de Egghead, assim como podemos ver na igreja de Kuma quando ele estava usando a mão da libertação para tirar o sofrimento das pessoas. Todos os cientistas e Sentomaru estavam orando, saudando juntos o homem santo que não mais existia. E no ápice de tudo, o flashback termina na sala que guardou um dia as memórias de Kuma. A bolha se foi por completo e Bonnie está chorando no chão, devastada. Agora ela enquanto sabe a de última tudo. palavra ecoa no fim de tudo. Ah, vou chorar de novo não. Feliz 10º aniversário, Bonnie. Não vou chorar de novo não. Ai, senhor, que mangá lindo do gênio. Difícil, hein, galera? Eu tive que parar aqui até um momento a gravação porque eu acabei me perdendo em lágrimas gravando como eu já imaginei que fosse acontecer, porque é de partir o coração. É. Pra ser sincero, eu preciso de alguns resultados positivos de todo Ah, esse se o Oda não der algum final Eu feliz sou nessa... pai. Curiosamente, história. hoje é aniversário da minha filha, 8 anos de idade. E vocês não sabem o Isso deve pegar, o quanto Vandrão. isso mexeu comigo. Talvez seja uma sensação que eu não consiga explicar e somente quem é pai possa sentir. E fazendo uma análise fora das páginas, considerando que o Oda é pai de meninas também, É, o e Oda é pai de sobrecarregado com duas o seu meninas. trabalho, eu imagino que muito disso aqui que vimos em Kuma se deva à experiência pessoal dele como um pai. Culpas e medos em relação aos relacionamentos de Kuma e Bonnie podem ser reflexos da sua história, porque ele tem pouquíssimas horas de descanso e menos tempo ainda para sua família. E Isso é triste, né, mano? Como a indústria dos mangás, dos animes funciona. Um trabalho no Japão, na Ásia, de modo geral, que os caras vivem trabalhando, mano. O trabalho é a vida deles, eles não têm uma vida propriamente dita. E os autores, né, artistas, vão representar em suas obras coisas que ele passa no dia a dia, coisas que acontecem no mundo, né? Seus sentimentos, suas culpas na sua obra de uma forma lúdica para nós, leitores. E é triste pensar nisso, né? Que o Oda não tem muito tempo pra passar com a família. Nos últimos anos, assim, ele faz mais pausas na semana, então ele pode ter um pouquinho mais de tempo, mas não é tanto assim, né? Não é um final de semana inteiro que ele fica com a família, eu acho, né? E mais uma vez, isso me lembra também meu pai. Eu nasci na extrema pobreza, talvez vocês não saibam. E meu pai trabalhou muito para me dar o melhor. De segunda a segunda, para não faltar nada. E meu sonho pessoal é ser um quarto do que meu pai foi para mim. Porém, em um momento de reflexão pessoal dele, ele me disse uma frase que me marcou a ferro quente. Ele disse que trabalhou muito, a vida toda, para tentar dar o melhor que pôde. E ele nunca ficou rico. Só que no fim... Cara, isso aqui me quebrou. A única coisa que ele conseguiu fazendo tudo isso foi não ver o seu filho crescer. Então, eu não consigo nem explicar a sensação que eu sinto ao pensar sobre isso, tá, galera? Eu tive que parar o vídeo mais uns minutinhos aqui, viu, galera? Cara, não, Vandrão. Essa Senão eu vou história chorar de ela novo. realmente, ela mexeu comigo, viu? Porque se você se aprofundar um pouquinho mais aqui, você vai poder ver que tem uns paralelos com o mundo real bem legal. E eu acho que a história do Kuma... ela é muito profunda. E ela tem essa carga emocional que vai muito além da ficção. O lado bom desse final do Kuma é que a Bonnie sabe que o Luffy é Nika. Porque ela viu todas as memórias do Kuma. E isso explica agora porque ela começou a agir de uma forma bem diferente com o Luffy. E até parou de menosprezá-lo. Eu adoraria que a Bonnie, sim, se juntasse à tripulação como uma missionária de Nika. Para espalhar toda a verdade. A pastora. Já ouviu a palavra de Nika? Sol. Toma. Antigamente, na época das grandes navegações, as pessoas religiosas
saíam para o mar para um trabalho missionário. Sim, E esse pra pode ser pesquisar um os grande povos papel indígenas, ausente certo. na tripulação dos Chapéus de Palha, a profissão que falta. Ela tem uma história devastadora, sua mãe está morta, ela tem um conjunto de poderes interessantes e até nocauteou um agente da Cypher Pool. Mais ainda, esfaqueou um dos Gorosei. Ela tem motivo de sobra agora para apoiar Luffy. A vinda de Bonnie para o bando, na minha opinião, depende inteiramente do destino final de Kuma nesse arco. Se ele voltar, bem, eu quero 1000 vezes que os dois fiquem juntos. Se não, eu quero ela no bando. Muito. Agora, o pai dela dado acabei que de chamar sabemos, eles ficam juntos. o que o Kuma poderia estar fazendo atualmente indo em direção ao que presumimos ser a ilha de Egghead? Porque ele começou a se mover antes da Bonnie tocar nas suas memórias. Foi quando o exatamente robô no conto acordou. que o Vegapunk contava sobre o robô ancestral e uma energia antiga que fazia ele funcionar. Então por que o Kuma se moveu e deve estar indo agora para Egghead? Considerando que o Vegapunk prenunciou a existência da alma logo no início do arco, quando ele está pesando as memórias do Kuma, pode ser que ele pegou as memórias do Kuma, mas não conseguiu remover inteiramente a sua alma. E agora ele está agindo por uma vontade primordial que não pode ser apagada. Talvez relacionado ao segredo dos bucaneiros. Acho que o que mais dói aqui, galera, é que as memórias do Kuma que estavam naquela bolha se foram. Bonnie tocou nelas e agora elas não existem mais. Isso não só quebra a teoria da memória de Joy Boy estar na última ilha, como também acaba dando zero chances do Kuma voltar. E a única chance disso acontecer é se o Vegapunk tiver um backup secreto, o que é difícil porque o Saturno diz que ele sabe de tudo. Ou então, como a Bonnie agora tem todas as memórias do Kuma guardadas na sua memória, uma possibilidade seria a Pudim pegar todas essas memórias, recortá-las e colocá-las de volta na mente do Kuma. Copia, cola, trazê-lo de edita. volta. Ela definitivamente pode fazer isso. Porém, conseguir Pudim para salvar o Kuma eu acho que seria muito artificial, na minha opinião. Sinceramente, depois de tudo que o demônio Saturno fez, também não me espantaria que a razão pela qual o Kuma está indo para Egghead é por ordem do próprio Saturno. E vermos Saturno forçando Kuma a tentar matar a sua filha é uma coisa que certamente posso ver passando na mente desse vilão. Mas cansei de sofrimento e meu desejo pessoal é que esses movimentos do Kuma sejam a última aparência do seu livre arbítrio, ele tentando fazer algo pela última vez. Eu não pensei que a pata da memória fosse desaparecer, nem cogitei isso. E eu esperava que o Kuma entrasse em contato com isso de alguma forma. Porém, Bonnie agora é aquela que o mantém vivo e que pode mostrar ao mundo a verdade do Deus Sol. Mano, nesse arco chegando no anime, essa parte, nossa, ele acabou de ser alçado ao panteão da imortalidade. Afinal, eu vou chorar. Quando vocês acham que as pessoas morrem, elas só morrem quando são esquecidas. Como nunca vai morrer. Nossa, esse mangá é muito lindo. O melhor show dos tempos, não tem como. Natal, Oda tá deixando Oda é gênio demais, mano. Coloca o Luffy fazendo umas macaquinhas sempre pra gente voltar a dar risada. Porque olha, esse flashback foi de lascar. Ele é mais triste do que a morte do querido Mary. Sim, do navio. Acho que foi a vez que eu mais chorei em toda a minha vida. Foi quando o navio... Como é que pode, não sei. É, bem eu acho que também é. Do navio. Essa do Kuma aqui me pegou de jeito. Ainda mais porque é impossível não fazer umas reflexões com a vida real. E você, o que achou desse capítulo? É mais o Vandrão que é pai. Gostou? Se gostou e se emocionou, história dele de vida com o pai. Pra eu saber, tá bom? E saibam que vocês são sempre bem-vindos, sempre amados e sempre lembrados aqui. Deixa seu review, suas teorias, comenta aí. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Galerinha, que vídeo bom, mano. Não tem mais o que eu falar, mano. Essa história do Evandrão com o pai dele foi bem tensa, assim, ele falando: dei tudo pro meu filho, mas arrependimento é de não poder ver ele crescer. Tenso isso, né, mano? E ele, como pai, também tem essa pressão nele, essa responsabilidade. Pô, eu tenho que ver minha filha crescer, eu tenho que passar mais tempo com ela. O Oda possivelmente pensa isso também, refletiu no Kuma com a Bonnie, porque ele tem 2 filhas, pra quem não sabe. Eu acho que uma tem 17, 16 anos, alguma coisa assim, uma outra um pouquinho mais nova. Então, é tenso, mano. Com certeza, pra quem é pai, pra quem tá numa relação com família diferente, ver essa história do Kuma com a Bonnie pega de jeito muito diferente. Eu não sou pai. Pô, tenho 20 anos. Eu não sou pai, não pretendo ser por um bom tempo, assim, não tão cedo. Não sei nem se eu quero ser pai. Mas essa história aqui me pegou muito, porque é muito triste, mano. E você só quer ver um final feliz pra Bonnie e pro Kuma, mano. Não tem jeito. Se o Oda não der um final feliz, eu vou ficar maluco. Eu vou lá no Japão dar uns tapas nesse velho.
Assim, se o Kuma voltar e tiver algum jeito dele se recuperar, que eu acho bem difícil, a Bonnie fica com ele sem dúvidas, porque eles têm que ficar juntos, pai e filha. Senão, ela vai com o chapéu de palha e pronto, mano. E vai espalhar a missão do seu pai aí de liberdade, com o Nika, com o próprio Nika do lado dela sendo seu capitão. Eu acharia muito incrível. Enfim, família, é isso. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí pra não perder nada, beleza? Vídeo na sua tela em cards. Se vocês gostaram do conteúdo e quiserem ver mais, então até a próxima. Valeu, falou.